Seja bem-vinda à Biblioteca Mística, um espaço onde as histórias atravessam o tempo e despertam a imaginação. Hoje vamos continuar com um dos contos mais fascinantes da literatura, Alice no País das Maravilhas, na versão adaptada por Monteiro Lobato. A cada capítulo, um novo mistério. A cada página, uma nova descoberta. Permita-se entrar neste mundo onde o impossível acontece, onde portas se escondem e onde o tempo corre de maneira inesperada. Acomode-se, respire fundo e vamos começar. Capítulo 5 Conselhos do Bicho Cabeludo. Alice e o bicho cabeludo entreolharam-se por alguns instantes em silêncio. Por fim, tirou ele o cachimbo da boca e perguntou-lhe em voz sonolenta: "Quem é você?" Era um começo bem pouco animador para Alice, que respondeu com timidez: "Para falar a verdade, ignoro. Quando me levantei esta manhã, eu sabia quem era. Mas durante o dia, mudei tanto que não sei mais quem sou." "O que é que quer dizer com isso?" indagou o bicho cabeludo com severidade. "Explique-se." "Não posso explicar-me", retrucou Alice. "Porque, como vê, eu não sou eu mesma." "Como vê é modo de dizer. Não estou vendo coisa alguma", disse o bicho cabeludo. "Receio não poder ser mais clara", observou Alice muito gentilmente. "Começa porque não sei por onde começar. Isto, de no mesmo dia ser de diversos tamanhos, causa-me grande confusão." "Não causa nada", disse o bicho cabeludo. "Por enquanto, talvez seja essa a sua opinião", replicou Alice. "Mas quando chegar sua vez de virar em crisálida e depois em borboleta, talvez o senhor mude de ideias. Estou certa de que achará o caso bastante esquisito." "Está muito enganada." "Bem, talvez o seu cérebro seja diferente do meu. O que sei é que estas mudanças me parecem muito estranhas. A mim." "Mim?" replicou o bicho cabeludo. "Quem é mim?" Essa pergunta fez a conversa voltar ao começo, e Alice irritou-se com as impertinências do bicho. Em vista disso, respondeu-lhe com secura: "Acho que o senhor é que devia me dizer quem é." "Por quê?" indagou o bicho cabeludo. A pergunta embaraçou Alice, que não soube explicar por que devia o bicho explicar-se primeiro, e como não o visse de muito bom humor, resolveu afastar-se daquele ponto. "Venha cá, menina", gritou-lhe o bicho. "Tenho coisa muito importante a dizer." Tentada na sua curiosidade, Alice voltou. Ao aproximar-se do bicho, este lhe murmurou em tom mais amável: "Não se zangue." "É tudo quanto tem a me dizer?" observou Alice um tanto desapontada com as frases curtas do bicho. Alice estava aborrecida, mas como não tivesse nada a fazer, resolveu ficar por ali. Quem sabe se o bicho mudaria de tom e lhe diria alguma coisa de proveito? O bicho permaneceu calado uns instantes, baforando o seu cachimbo. Depois descruzou os braços e, tirando o cachimbo da boca, disse: "Então pensa que está trocada?" "Creio que sim", respondeu Alice. "Não posso lembrar-me das coisas que sabia, nem conservo o mesmo tamanho por mais de 10 minutos." "De que coisa não pode lembrar-se?" perguntou o bicho. "De muitas. Daquela poesia que começa assim, por exemplo: Minha terra tem palmadas." "Palmeiras", emendou o bicho. "Minha terra tem palmeiras, onde canta o acabe." "Onde canta o crocodilo", completou Alice. "Está errada", disse o bicho. "Vejo que você está mesmo atrapalhada da cabeça. Diga-me, de que tamanho quer ser?"
Não faço questão de tamanho. O que quero é ficar sempre do mesmo tamanho. Nada atrapalha tanto a vida da gente como essa história de mudar de tamanho diversas vezes por dia. O senhor deve compreender isto muito bem. Não compreendo, foi a resposta do esquisito bicho. Alice mordeu os lábios e calou-se. Nunca ninguém a havia contrariado tanto. Sua paciência ia chegando ao fim. Está satisfeita com a altura que tem agora? Quer ficar sempre assim? Perguntou depois de uma pausa o bicho. Não, senhor. Quero crescer um pouco mais. 10 centímetros não é altura de gente. É uma excelente altura, retorquiu o bicho quase zangado. Endireitou-se todo para mostrar que ele era um grande figurão e tinha exatamente aquela altura. Para mim não é, replicou Alice. Não estou acostumada a ter 10 centímetros. Mas não se ofenda, senhor bicho. Não há razão para isso. Não está acostumada, mas com o tempo se acostumará, disse o bicho, e levando o cachimbo à boca, tirou uma longa baforada. Alice esperou com paciência que ele acabasse de fumar e retomasse a conversa. Ao cabo de alguns instantes, o bicho cabeludo pôs o cachimbo de lado, bocejou 3 vezes, espreguiçou-se e, descendo de cima do cogumelo, meteu-se entre as ervas, dizendo: um dos lados aumenta a estatura, o outro diminui. Um dos lados do quê? Pensou Alice consigo. Do cogumelo, respondeu o bicho cabeludo, como se ela houvesse falado em voz alta. E isto dizendo, desapareceu. Alice ficou muito preocupada, olhando para o cogumelo, a ver se adivinhava que lado aumentava e que lado diminuía a estatura de gente. Como o cogumelo fosse perfeitamente redondo, o problema se tornava difícil, porque propriamente não havia lados. Por fim, resolveu experimentar. Espichou as 2 mãos e arrancou ao mesmo tempo 2 pedaços do chapéu do cogumelo, tomados de lados opostos, e ficou a olhar para eles refletindo. E agora? Qual será? Por fim, com muito cuidado, fincou os dentes no pedacinho que estava na mão direita e imediatamente sentiu uma pancada no queixo. É que diminuíra com tanta rapidez que seu queixo viera bater no chão. Assustada com a mudança e receosa de diminuir a ponto de desaparecer para sempre, mordeu o pedacinho da mão esquerda. O efeito foi justamente o contrário. Pôs-se a crescer com a maior velocidade. Seu pescoço espichou mais que o de uma girafa e breve surgiu como um mastro acima da floresta. Alice olhou para baixo e viu lá longe os seus ombros. Meus ombros! Exclamou. Tão longe de mim, que mal os vejo. E minhas mãos? Coitadinhas, nem enxergá-las consigo. Moveu-se enquanto falava e ouviu lá embaixo um farfalhar de árvores. Como não tivesse forças para erguer as mãos até a cabeça, baixou a cabeça até as mãos e ficou encantada de ver que o pescoço dobrava em qualquer direção, como borracha de regar plantas no jardim. Ela então enrolou o pescoço e pôde mergulhar a cabeça dentro da floresta. Nem bem fez isso, e um grito agudo se fez ouvir, seguido de furioso bater de asas. Era uma pomba que pousara em seu nariz e batia as asas com desespero, em atitude de defesa contra o pescoço enrolado. Serpente! Gritava a pomba. Não sou serpente! Nada! Berrou Alice furiosa. Saia do meu nariz! Serpente! Serpente! Continuava a pomba a gritar, agora em tom de choro. Já experimentei todos os meios e não consigo livrar-me dela. Ai, ai! Não entendo nada do que você está dizendo, gritou Alice.
Experimentei tudo, continuou a pomba como falando para si mesma. Experimentei as raízes das árvores, as rochas escarpadas, os barrancos mais íngremes. Nada, nada serve. Cada vez mais intrigada, Alice não interrompeu a lamentação da pomba. Queria ver se das suas queixas era possível entender do que se tratava. A pomba continuou na lamúria. Além do trabalho de chocar os ovos, tenho de conservar-me em vigilância, dia e noite. Há 3 semanas que não fecho os olhos, e nem aqui, nesta copa tão alta, encontrei paz. Sinto muito tê-lo inquietado, senhora pomba, disse Alice, sem compreender ainda o sentido das suas palavras de queixume. Nem aqui, continuou a pomba. Embora escolhesse a mais alta árvore da floresta para armar o meu ninho, nem aqui me vejo livre das malvadas serpentes. Mas observou Alice, compreendendo afinal. Eu não sou nenhuma serpente. Sou... Que é que você é? Interrompeu a pomba. Estou vendo que é uma traiçoeira criatura que está procurando inventar uma história. Eu sou uma menina, senhora pomba, disse por fim Alice, sem ter grande certeza de que realmente ainda fosse uma menina. Que graça, retrucou a pomba com ironia. Tenho visto muitas meninas, mas nunca vi nenhuma com pescoço de serpente. Não, não, você é uma serpente. Por que negá-lo? Daqui a pouco, acaba afirmando que também jamais comeu os ovos que nós pombinhas pomos nos nossos ninhos. A inocentarrona. É claro que tenho comido muitos ovos, mas de galinha. Como você sabe, todas as meninas comem ovos, tal qual as serpentes. Comer ovo não é crime para nenhuma menina. Não acredito que assim seja, replicou a pomba, porque se fosse verdade que as meninas comem ovo, então não haveria a menor diferença entre elas e as serpentes. Tais ideias eram tão novas para Alice que ela desnorteou por uns instantes e conservou-se calada. Enquanto isso, a pomba prosseguiu na sua triste fala, dizendo: Você anda à procura de ovos, bem sei, e sendo assim que me importa que não seja serpente sim menina? Não importa a você, mas importa muito a mim, apressou-se Alice a retrucar. Não estou à procura de ovos, e se estivesse, não estaria à procura de ovos de pomba, que não valem nada. Além disso, só como ovos fritos, nunca os como crus. Então, suma-se daqui, gritou a irada pomba, indo acomodar-se novamente no seu ninho. Alice obedeceu. Agachou-se por entre os galhos das árvores e foi dando jeito de afastar-se dali. Às vezes o seu pescoço enganchava num cipó e tinha ela de parar para desembaraçá-lo. Súbito, lembrou-se que ainda conservava nas mãos os pedaços do cogumelo. Pôs-se a comê-los e tanto lhe dou que conseguiu finalmente voltar ao seu tamanho natural. Tanto tempo levara aquilo de aumentar e diminuir que chegou a estranhar a volta ao natural. Mas acostumou-se em poucos minutos. Arre! Monologou. Conseguiu finalmente realizar metade dos meus planos. Estou atordoada de tantas mudanças, mas voltei ao que sempre fui. Essa parte está conseguida. Resta agora o jardim. Tenho de descobrir bem o de entrar naquele jardim. Foi andando ao acaso até que se achou num sítio onde havia uma casinha de 1,5 metros de altura. Quis entrar. Como não coubesse, comeu uma isca do pedaço de cogumelo que diminuía. Conseguiu, assim, reduzir-se a 30 centímetros e entrou pela casinha dentro. E assim encerramos mais um capítulo de Alice no País das Maravilhas, na versão adaptada por Monteiro Lobato. Se essa história despertou sua imaginação, deixe seu like
e inscreva-se no canal para continuar explorando mundos extraordinários. No próximo capítulo, novas surpresas aguardam por Alice. E talvez por você também. Até a próxima leitura!